E vamos começar mais um vídeo aqui no canal Wagner Hovap, né? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um corte de uma entrevista dada ao Trivela, né? O jornalista Tim Vickers, é um jornalista inglês, mas que vive no Brasil há cerca de 20 anos. Ele é especialista no futebol sul-americano, mas por ser inglês, obviamente, e ser um jornalista que trabalha no futebol, conhece muito de futebol inglês, né? Nascido em Londres, né? Conhece muito das entrelinhas do futebol britânico, conhece os bastidores do futebol britânico muito profundamente, e ele deu uma entrevista ao Trivela onde vou trazer um trecho para vocês, num corte onde ele fala sobre a situação do Manchester United, não o City, o Manchester United, e falar da tragédia que foi a SAF, a empresa que comprou o Manchester, e o que a empresa fez, né, para comprar o Manchester. E o que se tornou o Manchester hoje, um clube que não conquista a Premier League há muitos anos, um clube que ficou fora de Champions League por várias vezes nos últimos 10, 15 anos, né? Clube que já ficou ali meio de tabela em algumas ocasiões também, um clube que era acostumado a estar sempre ali brigando para ser campeão, ou no mínimo dentro do G4, que daria a vaga direta para a Champions, né? Um clube saudável financeiramente, muito rico, mas que infelizmente caiu em uma situação complicada quando foi comprado por uma empresa americana, né? Tá bom? Então, vale esse vídeo, depois vou passar o corte e vou debater também com vocês depois, tá bom? Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like aí para fortalecer o meu trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. Sem muita conversa aqui, vamos lá. Porque o clube é um desastre total. É um grande alerta para o futebol brasileiro, né? Para quem você vai vender o seu clube nessa época onde os clubes podem ter donos? O projeto, para mim, ainda é inacreditável o que fizeram com o maior clube da Inglaterra. E um clube, num momento de venda, 20 anos atrás, estava pagando suas contas, lucrando, sem dívida. Então, venderam para a família Glazer, nos Estados Unidos, mas os Glazers não compraram com o seu próprio dinheiro. Eles pegaram emprestados o dinheiro para comprar o clube, aí eles passaram a dívida para o clube. Então, o clube, que era numa situação financeira boa, de repente tinha uma dívida enorme, com juros enormes para pagar. E o modelo dos Glazers é um modelo, infelizmente, muito atual no capitalismo contemporâneo. Não está muito interessado em produzir, extrair. Tem uma expressão em inglês por isso, que é sweat the asset, ou fazer a coisa suar, botar para suar o patrimônio, né? Extrair. Investimentos no estádio, esquece. A gente tem lá uma audiência cativa que vai aparecer cada semana, não importa qual é o preço e tal. Então, é um desastre que vai contaminando tudo, porque o clube é um desastre. Vamos lá, o corte foi esse, foi cerca de 1 minuto e 40 segundos, por aí, bem curto, mas suficiente para explicar muito bem que um clube se tornar uma SAF não é garantia de sucesso, e mais do que isso, além da situação de não ser garantia de sucesso, tem que escolher bem, ter muito cuidado, desconfiar de qualquer pessoa, de qualquer grande empresa, qualquer grande grupo que chegue para comprar, não só o Vitória. Esse vídeo aqui, acredito que fure a bolha e sirva para todos os clubes de futebol que estejam nessa transição de se tornar SAF, né? E esse assunto é um assunto pertinente ao torcedor do Vitória. O Vitória está nesse processo, apesar do presidente do Vitória, Fábio Mota, não tá falando muito desse assunto, mas é um assunto que está rolando. O Vitória contratou uma empresa, um escritório de advogados, né? Um escritório de advocacia onde o seu dono, né, o seu principal líder, o seu principal responsável, o cara que comanda as ações lá no escritório é o André Sica, é especialista no assunto, fez as maiores SAFs do Brasil aí, já trabalhou no Palmeiras, fez do nosso rival aí, entre outros clubes do Brasil que fez SAF, foi através desse escritório que o Vitória contratou, tá bom? Ou seja, o processo vem rolando e mais cedo ou mais tarde vai se chegar a uma conclusão que a gente não sabe ainda se vai ser SAF ou não. Enfim, mas o vídeo aqui é o intuito de alertar e de a gente ficar sempre atento sobre essas questões de SAF, que não é um milagre, que não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer como um passe de mágica. Não é assim.
O maior clube da Inglaterra está passando por essa situação pela má escolha de quem ia ser dono do clube. Ou seja, há cerca de 20 anos atrás, uma grande empresa americana comprou Manchester United, não com o próprio dinheiro, fez um empréstimo, e hoje esse empréstimo, quem é o responsável pela dívida é o clube, não é a empresa que comprou. Ou seja, e se um dos maiores clubes do mundo passou por isso, por que isso não pode acontecer com o Vitória, né? Por que isso não pode acontecer com qualquer outro clube brasileiro? Então, quando a gente discute sobre SAF no Vitória, aparece muita gente desesperada que tem que virar SAF da noite pro dia, e outras pessoas como eu, mais ponderadas, que diz que tem que ter calma, que não é assim da noite pro dia, tem que pensar, tem que avaliar, até porque o Vitória é um grande clube, uma grande marca do futebol brasileiro, uma grande torcida, e um clube de um patrimônio imobiliário enorme, gigantesco. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio André Sica deu uma entrevista mês passado no podcast e falou sobre isso. E é só ir no Barradão que vocês vão ver a grande estrutura, não só do estádio do Barradão, mas só a estrutura do CT. Vi inúmeros vídeos da internet aí que mostram em detalhes, né, a estrutura do Vitória internamente falando, de concentração, de hotel, de academia, de campus, né, de escolinha de futebol hoje dentro do Vitória. O próprio estádio do Barradão, que vem se modernizando aos poucos, é um estádio dos anos 80, tem uma característica de um estádio raiz, né, mas aos pouquinhos vem ganhando um ar de modernidade, sem perder a característica de um estádio raiz, né? Mas é um alerta para quem defende SAF a todo custo, que não é uma salvação, que não é assim que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Ninguém dá nada de graça. Mas um ponto importante que o Tim falou nesse corte aí, que ele falou que as empresas normalmente que investem em clube de futebol, que compram clube de futebol, têm um objetivo de, a maioria deles, sempre extrair o máximo do clube e não de investir, ou seja, modernizar estádio, modernizar o CT, construir estádio do clube que não tenha estádio, né? Investir na infraestrutura do clube, porque a infraestrutura do clube vai ficar, se a empresa sair, a estrutura física vai ficar. A infraestrutura, a modernização de algum clube que seja comprado e essa empresa invista no patrimônio físico do clube, vai ficar. Eles vão sair, pode até levar todos os jogadores, mas a estrutura física fica. Então, a maioria dessas empresas, pelas palavras do Tim, não tem muito essa preocupação em investir no patrimônio físico do clube. Ou seja, estádio, centro de treinamento, né, no CT, nos campos e tal, entre outras coisas. Claro, tem que manter uma estrutura física aceitável para ter condições de tocar o clube, obviamente, mas não de ir modernizando ano a ano, melhorando. A preocupação normalmente é de extrair o máximo daquele clube para poder retornar o seu investimento, né, que fez. A gente não pode esquecer que tudo isso é um negócio. O futebol hoje não, há alguns anos é um negócio, e um negócio muito lucrativo. Você vende um jogador hoje, qualquer jogadorzinho, né, qualquer bolinha que esse cara jogue, 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, 100 milhões. Olha o Vitor Roque, foi vendido para o Barcelona por 400 milhões de reais. Está retornando para o Palmeiras, está voltando para o Brasil. Vale isso tudo? É por isso que a maioria dessas grandes empresas estão querendo investir em futebol, porque é extremamente lucrativo o futebol. Você descobre um cara hoje, você descobre um cara com 15 anos, né, 14 anos. Pega esse cara, esse jogador, esse jovem, lapida. Quando esse cara fizer 16 anos, é vendido por não sei quantos milhões de reais. Ainda fica no clube, pode sair depois de 18 anos. Esse é o objetivo das SAFs, né? Esse é o objetivo das SAFs. Então, eu só queria trazer esse corte para vocês aqui e trazer a minha opinião, que vocês podem tranquilamente discordar nos comentários e deixar o like e se inscrever no canal. Não se esqueçam disso, que é extremamente importante para mim aqui, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.